Se não fossem os sonhos, seria melhor sermos enterrados de uma vez. Como suportaríamos viver sem a promessa da imortalidade? Já pensou sobre isso? Isso me lembra uma frase do livro Os Irmãos Karamazov, tem resenha aqui, em que o Ivan ele diz que sem imortalidade não há virtude. Acompanhe a resenha do livro Anne e a Casa dos Sonhos. Continuando a nossa série sobre Anne Shirley, vamos para a fase matrimonial de Anne. O livro começa com os preparativos para a cerimônia. Um casamento muito simples, realizado em Green Gables, mas uma cerimônia muito emocionante, com poucos convidados, mas todos os convidados muito especiais para os noivos. A minha cerimônia foi assim também. Anne e Gilbert vão morar em Four Winds. E quando o Gilbert ele está falando para Anne como que é a casa que ele escolheu, falando sobre os móveis um pouco usados, Anne para Gilbert e pergunta: "Mas Gilbert, as pessoas não vivem só de mobília. Você ainda não mencionou uma coisa muito importante. Tem alguma árvore ao redor da casa?" É por isso que eu gosto tanto da Anne. Então é nessa casa cercada de árvores, um riacho, próximo a um farol, é que esse casal passa então os seus primeiros anos de casados. E Anne nomeia essa propriedade de A Casa dos Sonhos, por isso o título Anne e a Casa dos Sonhos. Quando chegaram em Four Winds, Anne e Gilbert foram recebidos com muito amor pelo tio do Gilbert, o Sr. Dave, e eles apresentaram então outras pessoas como o Capitão Jim, o Sr. James, conhecido mais como o Capitão Jim, um homem misterioso, mas que Anne já reconheceu no primeiro momento como uma alma gêmea. E em Four Winds, as almas gêmeas, as almas amigas, eram chamadas de o povo que conhece José. Você é do povo que conhece José? Quem criou essa expressão foi a senhorita Cornélia, uma senhora muito peculiar. A princípio, Gilbert comparou a senhora Cornélia com Rachel. Por quê? Cornélia, ela tinha opinião sobre tudo e sobre todos, principalmente sobre os homens. Ela criticava muito os homens, por isso, nem havia casado. Toda crítica que ela fazia aos homens, ela terminava com a expressão: "Não é típico de um homem?" Eu vou dar alguns exemplos para você ver o nível de ódio. Bebe e negligencia a família. Não é típico de um homem? Comendo mais do que trabalhando. Não é típico de um homem? Ele se interessa mais pelo pagamento do que pelo trabalho, o que é típico de um homem. O pai dele o acertou com um pedaço de madeira quando era pequeno. Bonito, não? Típico de um homem. Ele tinha que ser impertinente. É típico dos homens. O marido dela se matou 3 anos atrás. Típico de um homem. Era para o jovem Johnny Booth ter se casado ontem, mas ele pegou cachumba. Não é típico de um homem? Uma vez, Anne diz que havia algo de errado no mundo e que algum dia isso seria corrigido. E a senhorita Cornélia respondeu: "Se for assim, será um mundo sem homens." Mesmo não concordando com tudo, com toda essa revolta da Cornélia com os homens, Anne e Cornélia se tornaram grandes amigas. Ela era uma senhora muito solícita, muito bondosa, apesar da língua. Outra implicância de Cornélia era com os metodistas. Olha só o que ela disse para Anne e Gilbert quando eles chegaram: "Se você ou o jovem doutor quiserem o meu conselho, não se misturem com os metodistas", porque ela era presbiteriana e criticava muito a igreja metodista, assim como ela criticava os homens. Uma outra personagem que surge nessa narrativa é a Leslie, uma jovem muito misteriosa, uma menina linda, mas com uma história de vida extremamente complicada. Os dias de Anne e Gilbert são marcados pelas relações com essas pessoas, com esses vizinhos. Gilbert, como médico, ele trabalhava muito, ficava muito fora de casa, atendendo as pessoas, e Anne, ela ficava em casa, cuidando dos seus afazeres domésticos. Assim como nos outros volumes, neste aqui há a vivência de um luto.
E eu achei muito interessante a autora sempre incluir essas perdas, esses fatores tristes da vida, porque eles fazem parte da realidade e é muito interessante nós vermos isso na ficção e assim podermos refletir até mesmo sobre esses assuntos sombrios. E em cada fase da vida, Anne ela lida de uma forma diferente com as perdas das pessoas queridas. E ela chegou a afirmar aqui que a dor diante do luto que ela sentia era tamanha que ela tinha medo de viver. Você não já se sentiu assim? Eu já passei por um período de luto que eu me senti assim. Esse foi o livro da série que eu li mais rápido e eu aprendi que se está em nossas mãos a oportunidade de fazer o bem para as pessoas, não importa quem sejam elas, nós precisamos fazê-lo. E ao ler o livro você vai entender. E aí, o que você achou desta fase da vida da Anne? Já curtiu o vídeo? Até se você não gostou, deixa sua curtida porque não vai fazer mal pra ninguém. No próximo, eu falarei sobre Anne de Ingleside. É o último livro da série em que Anne é a personagem principal.